eu sou Ariane Schiff, eu sou engenheira química de formação, mas sou uma pesquisadora, uma estudiosa e uma apaixonada por autoconhecimento e inteligência emocional. E por isso eu criei o Desracionalizar para Conectar, porque eu digo que essa é a história da minha vida. Foi quando eu aprendi a deixar de racionalizar toda a minha vida que eu consegui criar realmente conexões de valor com as pessoas, com profundidade com as pessoas. Então eu sempre fui aquela pessoa extremamente racional que levava a vida dentro de uma planilha de Excel com planejamento estratégico e um plano de ação. E eu confesso que isso funcionou para mim por muitos e muitos anos. Então eu tinha a vida toda estruturadinha, o colégio que eu ia fazer, a faculdade que eu ia fazer, quanto tempo eu ia morar fora do país, quando eu começaria a namorar, quando eu ia casar, quando eu iria ter filhos, ou seja, eu tinha uma vida toda extremamente planejada e calculada. Mas eu digo que um belo dia eu acordei. Por que eu falo um belo dia eu acordei? Porque a vida é um pouco assim, né? De repente a gente acorda e fala, uau, onde estou, o que vim fazer aqui, como cheguei aqui? A gente vai vivendo e um belo dia a gente se percebe no lugar que a gente não queria estar. E eu acordei me vendo numa situação bastante crítica da minha vida. Eu estava casada, grávida do meu filho, quando eu percebi que eu estava no meio de um relacionamento totalmente abusivo, né? No meio de uma crise financeira, que eu tinha largado o meu emprego. Eu sou executiva de uma multinacional na área comercial, sempre trabalhei na área comercial, mas eu tinha pedido demissão do meu emprego, ou seja, eu não tinha emprego, eu estava num relacionamento abusivo e eu estava grávida. E foi então que eu percebi que todo o meu planejamento estratégico, tudo que eu tinha feito, toda a minha racionalidade tinha me levado até ali. Mas que o que ia me tirar dali, na verdade, seria um outro conhecimento que eu ainda não tinha. E foi então que eu comecei a pesquisar sobre inteligência emocional e trabalhar o meu autoconhecimento. Eu fiz diversos cursos com coachings aqui do Brasil e de fora do Brasil, como Tony Robbins, por exemplo. Várias mentorias, muita terapia, e é um tema que eu continuo estudando, que eu gosto muito de estudar e que mudou a minha vida, que me transformou numa outra mulher, num outro ser humano, muito mais feliz, muito mais suave, muito mais gentil, delicada, feminina, enfim. E é por esse transformar na minha vida que me veio a ideia de compartilhar esse conhecimento com vocês. Então eu criei o Desracionalizar para Conectar como forma de poder dividir com vocês aquilo, um pouquinho do que eu estudo e que eu coloco em prática na minha vida e que serve ou que não serve para mim, enfim, é uma troca de experiências. Então fica aqui o convite para você que está assistindo esse vídeo trocar sua experiência comigo também, me manda mensagem, deixa nos comentários, eu vou adorar trocar com você, entender um pouquinho da sua realidade, das coisas que você pensa, dos temas que eu trago aqui semanalmente para a gente conversar. E o tema do vídeo de hoje é: por que eu faço tudo por ele e ele nunca reconhece? Gente, quem é que nunca disse essa frase? Eu disse essa frase milhões de vezes na minha vida. Até eu começar a entender que isso estava profundamente ligado a um termo que a gente usa muito, que é codependência emocional. Mas eu não quero falar aqui de termos técnicos, eu quero que a gente pare para analisar essa frase e que a gente faça principalmente questionamentos sobre isso, né? Por que a gente se coloca nessa posição de fazer tudo por alguém e por que a gente espera dessa pessoa um reconhecimento? Então é muito mais sobre a gente questionar sobre isso aqui nesse vídeo do que a gente ficar usando termos muito técnicos. Essa não é a minha ideia. A minha ideia é realmente um bate-papo que cria afinidade com todo mundo aí. Então acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para refletir nessa frase é: por que você está fazendo tudo por ele? Ele te pediu isso? Em algum momento ele pediu? Como que você chegou à conclusão de que ele precisava da sua ajuda, né? Como que você sabia que ele precisava da sua ajuda? Então acho que o primeiro ponto, quando a gente se pega no final de um relacionamento, normalmente, que é quando a gente diz essa frase, né? Eu fiz tudo por ele e ele nunca reconheceu, é perguntar: esse tudo que eu fiz por ele, ele me pediu?
ou eu fiz porque eu queria? Ele precisava desse tudo? Ou eu dei isso sem ele ter me pedido, sem ter me pontuado? Então, o primeiro ponto que a gente tem que perguntar é por que eu me coloquei nessa situação de fazer tudo por ele? Por que em vez de fazer tudo por mim mesma, eu fiquei fazendo tudo por ele? O segundo ponto que a gente tem que perguntar é: a minha ajuda é realmente genuína, né? Eu fiz tudo por ele porque eu realmente queria fazer aquilo, ou eu fiz tudo por ele porque eu queria manipulá-lo, para que ele ficasse sempre na minha dependência, para que ele precisasse de mim e para que dessa forma ele não me abandonasse. Então eu fiz tudo por ele ou fiz tudo por mim, né? Porque às vezes a gente faz tudo pelo outro, mas a gente está pensando na gente. Eu estou fazendo tudo pelo outro, mas no final do dia o que eu quero é que o outro fique ali do meu lado a qualquer custo. Então eu quero me fazer útil, eu quero ser útil para que o outro fique ali do meu lado. Então você não está fazendo tudo por ele, você está fazendo tudo por você, né? Você está manipulando a situação ali. Que eu diria que em geral quem fala essa frase é o que está fazendo, e eu digo por experiência própria, né? Às vezes que eu me peguei fazendo tudo pelo outro, eu percebi que no fundo era uma maneira que eu tinha de manter o outro ali perto de mim e que era o meu objetivo. Então eu estava fazendo tudo na verdade para garantir que o outro estivesse ali do meu lado. Então reflete um pouquinho aí do outro lado sobre isso, se você realmente fez tudo pelo outro ou se você fez tudo para tê-lo ao seu lado, né? Se você não tá comprando um pouco esse amor do outro, sabe? Ou se você tá realmente se doando de forma genuína. Porque normalmente quando a gente faz tudo pelo outro de forma genuína, sem interesse nenhum, sem querer que o outro fique ao nosso lado ou que o outro reconheça, eu não preciso do reconhecimento, eu simplesmente faço e eu não espero nada em troca. Então, normalmente, quando eu faço de maneira genuína, eu não vou acabar o relacionamento com essa frase, que eu fiz tudo por ele e ele nunca me reconheceu. Se eu fiz tudo por ele e eu não fiz isso de forma genuína, aí sim eu tô esperando um reconhecimento, que nesse caso acabou não vindo e que provavelmente não veio, porque você fez tudo por ele sem ele sequer ter pedido. E eu vou te dizer mais, muito provavelmente esse é o motivo que fez com que ele afastasse de você. Todo relacionamento íntimo afetivo, ele tá de igual para igual. Nem todo relacionamento é de igual para igual. Se estiver falando de pai e mãe para filho, por exemplo, tem uma hierarquia no relacionamento. Mas os relacionamentos íntimo afetivos, eles estão de igual para igual. Uma vez que eles estão de igual para igual, precisa haver uma troca para que a gente continue vinculando ali. Então, normalmente eu dou um pouquinho e o outro dá um pouquinho. Eu dou um pouquinho e o outro dá um pouquinho. Se no relacionamento eu dou muito e o outro não consegue dar o suficiente, ele se sente em dívida, ele se sente mal. Você se sente muito bem, você tá ali naquela posição de superioridade, de que, nossa, eu estou muito bem nessa relação, eu dou tudo, eu não preciso de nada. Mas o outro começa a se sentir muito mal, porque ele não consegue trocar. E a partir do momento que não existe essa troca, não existe vínculo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso quando a gente começa a se relacionar, sabe? Não começou a se relacionar hoje, não queira dar tudo de uma vez, sabe? O melhor presente, o melhor tudo, sabe? É aos pouquinhos, a gente vai dando aos pouquinhos para que o outro também possa contribuir. Então você ajuda o outro um pouquinho para que o outro também possa fazer a parte dele. E eu tô falando aqui de presente porque é algo fácil de ter essa percepção. Você já reparou que às vezes a gente começa a namorar alguém, a gente tem, sei lá, 1, 2 meses de namoro e a gente já tá super apaixonado e a gente já dá aquele super presente pro outro. É uma caixa que tem 2, 3, 4 presentes e tem carta e tem bilhete e tem bombom e tem não sei o que. Vamos com calma, né? Vamos dar um pouquinho, vamos aprender a fazer essas trocas aos pouquinhos. Vamos permitir que o outro também possa trocar comigo. Porque quando eu dou muito e me coloco numa posição de superioridade, o outro não consegue ter essa troca comigo. Eu fico muito distante, eu não permito que o outro troque e vincule. Então cuidado com essa coisa de eu faço tudo por ele
E toda vez que eu faço tudo por alguém, eu tô invalidando a outra pessoa. Eu tô dizendo que a outra pessoa é incapaz de fazer sozinha, né? Então eu me coloco numa situação de que eu tenho que fazer por ele e eu invalido o outro. E quem é que gosta de ser invalidado? Garanto que você não gosta de ser invalidado, de ser considerada aquela pessoa que não consegue fazer nada sozinho e que precisa da ajuda dos outros. Então a gente precisa tomar cuidado com esse, ele precisa de mim, coitado, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, não tem ninguém que faça e tal. Cuidado com isso, porque você acaba invalidando o outro. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui. Um outro ponto muito importante para a gente olhar é que normalmente quando eu estou muito focado no problema do outro, então eu quero resolver a vida do outro, eu quero fazer pelo outro, eu quero ajudar o outro, né? Eu estou muito focada no outro, é uma fuga para que eu não tenha que olhar para mim mesma. Então eu uso como desculpa essa caridade ou essa necessidade que o outro tem de me ter por perto fazendo coisas para ele, para que eu não precise entrar em contato com as minhas próprias necessidades. Porque eu estou focado na necessidade do outro, aquilo que o outro precisa, aquilo que o outro que eu tenho que fazer para o outro, né? Então, assim, cuidado com isso, né? A gente não pode perder o foco das nossas necessidades focando no outro. E por que a gente faz isso? Porque é fuga de não ter que lidar com aquilo que a gente sente. Porque quando eu vou entrar em contato com as minhas necessidades, o que eu vou ter que entrar em contato? Com as minhas faltas. O que eu necessito é aquilo que me falta. E entrar em contato com as minhas faltas, em geral, gera dor. E eu quero fugir disso. Eu não quero perceber o que me falta, porque eu não quero ter que lidar com aquela dor. Então eu prefiro olhar para aquilo que falta na vida do outro. Como eu posso fazer para ajudar o outro? Quando no fundo eu preciso cuidar de mim. Eu digo isso sempre, acho que todo vídeo eu falo, a gente só dá para os outros aquilo que sobra em nós. Então eu só posso cuidar do outro quando eu já aprendi a cuidar de mim mesma. E aí nesse caso, quando eu já aprendi a cuidar de mim mesma, isso transborda e eu cuido do outro sem esperar realmente nada em troca. E aí eu ajudo o outro sem vir com essa frase, mas ele não me reconhece. E aí eu saio desse papel de eu sou a benfeitora, eu sou a pessoa que faz tudo por todo mundo e no final eu sou vítima. Você não é nem vítima nem benfeitora, você é humana. E como tal você tem necessidades e você também pode ajudar os outros, mas você precisa ter equilíbrio nisso, não focar só no outro. Outro ponto que a gente tem que olhar, que eu trouxe aqui, é porque eu estou me relacionando com alguém que não dá conta da própria vida. Você já reparou que às vezes a gente se vincula com pessoas que não conseguem cuidar da própria vida? Né? Elas não conseguem pagar suas contas, aí quando você vê, você já está pagando a conta do outro. Elas não conseguem arrumar emprego, quando você vê, você já está fazendo o currículo para mandar o currículo dela para arrumar emprego para ela. Elas não conseguem, elas não dão conta da própria vida. Assim, a vida toda alguém fez tudo por elas. E a pergunta que fica aqui é: por que você está se conectando ou está se relacionando com alguém que não dá conta da própria vida? Será que isso é a maneira que você consegue, não é que você consegue, mas será que isso é aquilo que te leva para a sua infância novamente? Será que na sua casa, a sua mãe e seu pai não davam conta da própria vida e você estava ali naquela posição de cuidar deles, de suprir a necessidade deles? E agora você repete esse mesmo tipo de relação, só que com o seu cônjuge? Por que eu falo isso? Porque normalmente a pessoa que está na posição errada dentro do núcleo familiar primário dela, ou seja, com pai e mãe, ela vem para o seu relacionamento íntimo afetivo também fora de lugar. O que isso significa, Ariane? Significa que se eu quero cuidar do meu pai e da minha mãe, eu tô fora de posição, porque numa relação pai e filho, os pais são superiores
e os filhos são inferiores. Os pais dão algo que a gente nunca vai poder dar de volta, que é a vida. É o nosso bem mais precioso. Eu não tenho como retribuir isso para os meus pais. Por isso é uma relação de hierarquia. Ele sempre vai me dar mais do que eu sou capaz de dar de volta. Não importa o que eu faça ou quanto eu tente. E eu preciso me colocar como uma pessoa, no meu lugar de pequena, no meu lugar de quem recebe, de quem toma a vida para mim. E quando eu me coloco nesse lugar de pequena, de quem toma a vida para mim, aí eu tô pronta para virar as costas para os meus pais e poder olhar para o futuro, para gerar uma nova vida, para que eu possa dar a vida e para que a vida continue. E é assim que a vida funciona. Então a gente toma a vida dos pais para que a gente possa retribuir isso para os nossos filhos e não para que a gente retribua para os nossos pais. Só que às vezes a gente confunde isso. A gente acha que a gente está sempre em dívida com o nosso pai e a gente quer cuidar deles e a gente quer fazer por eles, e não é assim que funciona, porque se eu me coloco numa situação de superior, numa situação de quem eu cuido do meu pai, eu cuido da minha mãe, então muito provavelmente eu vou entrar no meu relacionamento íntimo afetivo da mesma forma. Eu vou acabar me vinculando com uma pessoa que não dá conta da própria vida, para que eu possa cuidar dela assim como eu fazia lá na minha casa. E é só quando eu me coloco numa situação de pequena, de tomadora da vida, é que eu posso ir para a vida de igual para igual com meu cônjuge. E não mais como alguém que está superior e precisa cuidar dele, mas de alguém que está de igual para igual. De alguém que cuida um pouquinho e que é cuidado um pouquinho. Então é muito importante que a gente olhe para isso. Normalmente, quando a gente está tendo esse tipo de relação no nosso casamento, no nosso relacionamento íntimo afetivo, é porque a gente teve esse tipo de relação lá em casa. E é quando a gente enxerga isso e consegue se colocar na nossa posição de filho do meu pai e da minha mãe, é que eu tô pronta para me colocar na posição de cônjuge de alguém que eu tô me relacionando. Enquanto eu não conseguir fazer isso, fica muito difícil. Fica realmente muito difícil. Ariane, isso significa quando você fala, né? Quando me coloca na posição de filho e aí você pode dar as costas para os pais e virar para a vida. Dar as costas para os pais é abandonar? Não, não é abandonar de maneira nenhuma. Não é sobre isso que eu tô falando. Mas eu tô falando que a gente precisa parar de olhar para aquele núcleo familiar, para que a gente possa olhar para frente, para que a gente possa ser capaz de criar o nosso próprio núcleo familiar. É só quando eu consigo desvincular, e não entenda isso como abandonar, é que eu consigo criar o meu novo vínculo e a minha nova família. E para isso eu tenho que estar no lugar de pequena, porque só quando eu estou no lugar de pequena, no lugar que eu consigo ficar com a minha consciência pesada, de que eu tenho sim uma dívida com meu pai e com a minha mãe e que está tudo certo, eu tenho que pagar essa dívida, é com os meus filhos, é com a minha nova família e não para eles, que eu consigo ter essa liberdade, eu consigo tirar o meu peso das costas e eu consigo virar e criar e desenvolver e trabalhar a minha nova família. Então é muito importante isso, gente, é um ponto muito importante. Então se você aí se pega de vez em quando, ou muitas vezes, ou em todos os relacionamentos, falando eu faço tudo por ele e ele nunca reconhece, pare para pensar nesses pontos. São 5 pontos que eu trouxe nesse vídeo. Então pare para pensar nesses pontos. Primeira pergunta: por que eu faço tudo por ele? Ele me pediu isso? É ele que está pedindo? Ou sou eu que teoricamente estou fazendo? Primeiro ponto que você tem que olhar. Segundo ponto: a minha ajuda é realmente genuína? Ou eu estou querendo manipular para que ele precise de mim e para que ele fique ao meu lado? É um tipo de ajuda manipuladora. Presta atenção na ajuda que você está oferecendo. Terceiro ponto: por que eu estou focada em resolver o problema do outro e não estou olhando para mim, para as minhas necessidades, para as minhas faltas, para os meus problemas? Por que eu estou focando no outro e não estou focando em mim? Terceiro ponto. Quarto ponto:
porque eu estou me relacionando com alguém que não dá conta da própria vida? Qual é essa minha necessidade de ficar querendo o tempo todo cuidar, certo? E o quinto ponto, eu estou na minha posição correta na minha família? Eu consigo me colocar como a pequena do meu pai e da minha mãe, que recebe a vida, para que eu possa ir com todo esse amor que eu recebi do meu pai e da minha mãe para trocar esse amor com alguém? E não querer ficar cuidando do meu pai e da minha mãe para também querer ficar cuidando de quem está do meu lado? Então, se você é uma pessoa que sempre fala essa frase, pare para pensar nesses 5 pontos. Porque esses 5 pontos vão transformar a maneira com que você se relaciona se você olhar com cuidado para eles, prestar atenção e começar a entender por que você está fazendo isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude de alguma forma. Se você tiver dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo pelo direct ou deixa aqui mesmo nos comentários e eu vou te responder, tá bom? Obrigada e um grande beijo.